Saudações e sejam bem-vindos à retrospectiva de 2025 de Record of Ragnarok. Se você clicou nesse vídeo e não tá ligado, então fique sabendo que todo final de ano aqui no canal do Shikstein a gente faz uma retrospectiva reanalisando ou analisando, né, todos os capítulos de Shumatsu no Valkyrie, né, do nosso querido Record of Ragnarok, que foi lançado esse ano. E esse ano a gente teve muito conteúdo interessante, né? A gente teve não só o nosso Shumatsu no Valkyrie, né, com a rodada de Loki versus Simon Hayek e também o começo, né, da rodada de Sakata Kintoki versus Odin, ou seja, esse ano sendo um ano derradeiro aí pra história, né, já explorando aí toda a lore dos deuses primordiais e realmente começando o início, né, do fim do mangá. A gente também teve os spin-offs, né, de Jack o Estripador e também o spin-off do Apocalipse dos Deuses lançando, além de vários especiais e omakis também. Aqui nesse vídeo eu vou analisar apenas os capítulos de Shumatsu no Valkyrie. A gente vai falar só do mangá, né? A gente ainda teve o anime, né? A terceira temporada do anime lançando esse ano, que eu vou trazer vídeo aqui no canal. Mas por enquanto, hoje a gente vai analisar só os capítulos do mangá original, do mangá principal, né? Que é o Record of Ragnarok, do capítulo 98 até o último capítulo que lançou, que foi o capítulo 113. Então se você curtiu essa ideia aí, já segue comigo e vamos analisar juntos o ano de 2025 e saber se ele foi um bom ano ou não. Tá certo, eu já tô aqui com a tier list com todos os capítulos, né, e apesar de a gente ter 12 meses, né, no ano de 2025, que são os mesmos meses de todos os anos, né, esse ano a gente teve muitos capítulos mesmo, assim, esse ano, principalmente da reta final ali, do começo da luta de Sakata Kintoki e Odin, e também no momento ali de Loki e Simo, a gente teve vários capítulos duplos. Então, apesar de a gente ter 12 meses, a gente tem um total de, se eu não me engano, 3, 6, 9, 12... 15, 16 capítulos para analisar aqui. Claro que alguns desses capítulos lançaram junto com o outro, né? Então o certo seria você analisar eles juntos, mas aqui a ideia é a gente analisar capítulo por capítulo. Então a gente vai separar esses capítulos como eles são separados em numerificação, que também é a intenção do autor de deixar separado assim, que é o que o Memura quis fazer. Então é o que a gente vai fazer. Então aqui, como vocês estão vendo na tier list, a gente tem os capítulos 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 até o 113, separados aqui por corzinho. Esse 98 aqui é porque principalmente boa parte dele tem a ver com a lore, né, com a história dos deuses primordiais. Boa parte dele é o Siegfried ali explicando como que o Odin quer reviver a Yggdrasil, né. Também vai ter mais partes também que a gente vai comentar depois, mas como esse é o principal foco do capítulo, eu botei com uma corzinha diferente aqui. Aí todos esses capítulos desde o 99 até o 105 são com essa cor verde aqui, porque é a luta do Loki e do Simon Hayek. Então a gente teve mais ou menos um total de 7 capítulos focados especialmente na luta do Loki e do Simo. E aqui do 106 pra frente já é uma cor amarela para representar a luta do Odin e do Sakata Kintoki. No capítulo 106 a gente teve bastante coisa também para finalizar ali a luta do Loki e do Simo, né? Teve ali resolução do personagem do Loki. A gente vai comentar sobre isso mais a fundo quando chegar ali o capítulo, mas eu botei na cor amarela porque ela termina basicamente com o gancho de que o Odin vai ser o próximo lutador. Então basicamente eu botei esse 106 meio que como sendo parte do Sakata versus Odin, mas tanto faz também, é só pra deixar a tier list bonitinha. E é engraçado pensar que, pelo menos não sei vocês, mas pra mim parece que a luta do Sakata e do Odin começou tipo ontem, e a gente já tem 8 capítulos, então loucura pra vocês verem como teve capítulo duplo, e a gente vai falar disso já já. Então, as tiers que a gente vai ter aqui, vai ter 4 tiers apenas, que nem nas últimas retrospectivas. A gente vai ter o Record of Ragnarok, que vai ter uma só, né? Um só capítulo vai poder ser o Record of Ragnarok, porque só um capítulo vai poder ser o melhor. Essa tier list aqui, o Record of Ragnarok, vai ser para o melhor capítulo do ano. Depois a gente vai ter o Muito Bom, que foi um capítulo muito bom, não tem muito o que comentar. O Bem Legal, que é um pouquinho abaixo ali do Muito Bom, né? Não foi um negócio, nossa, ótimo, mas foi legal, foi agradável. E tem o Fraco, né? O Fraco não significa que foi ruim, eu não acho que a gente teve nenhum capítulo ruim esse ano, tá? Mas pode ter tido um capítulo ou outro que eu possa ter achado ele fraco, especialmente em questão de conteúdo. Vocês vão ver já quando chegar nos capítulos que eu particularmente acho que são fracos, beleza? E a gente já vai começar aqui com o mês de janeiro, né, que teve um baita capítulo, que é o capítulo 98, né?
E o capítulo 98, pra quem não lembra, ele foi justamente esse que eu comentei, que a gente começa lá naquela toada que a gente tava tendo muita lore dos deuses primordiais, né? A Gol tinha acabado de sido levada, né, do Helheim lá pelo Nostradamus, e o Siegfried tava explicando pra ela como que o Odin poderia rever os deuses primordiais, lá toda aquela parada da água da vida, né, da energia vital dos humanos. E aí ele tinha que ter a água da vida, tinha que ter os tesouros da calamidade, e podia colocar tudo ali no receptáculo primordial, que era o Siegfried. E a gente ainda tem ali a revelação que a Gol é a última peça, né, que a gente até agora não sabe o que é isso. Há mais de um ano, né, a gente não sabe o que isso significa, né. Isso também significa que a gente não vê a Gol há mais de um ano, que é bem bizarro, porque ela é uma das protagonistas do mangá. Mas o capítulo não é só isso. Se fosse só isso, já ia ser bem legal, porque tem muita informação interessante. Mas logo depois a gente vai ali pra aquela cena do Loki falando com a Brunhilde pedindo pro Loki lutar, e depois o Loki ali meio que mentindo, né, que eu já ia lutar mesmo, né, ele mentindo que ele já ia lutar, o que é mentira, porque era Anubis, né, não era ele, e depois ele ficando maluco ali, quebrando o quarto dele, que é uma cena bem legal. E aí tem a introdução do Simo, que também é muito massa mesmo, é uma das melhores introduções de personagens do mangá, que é ele falando pra ir salvar a pátria, né, junto com a Radgris. Então, realmente, bastante interessante esse capítulo. A gente tem uma aprofundação ali da psique do personagem do Loki, né, mentindo novamente, né, a gente tem lore, né, a gente tem mais lore expandida ali do Siegfried, coisas da Gol que ainda não foram explicadas, a introdução muito boa do personagem do Simo. Assim, é um capítulo, cara, que te deixa muito empolgado pra ver a luta do Simo e do Loki. Muito empolgado mesmo, eu acho um baita de um capítulo bom. E para o vídeo talvez não seja muito bom, né? Era melhor eu fazer aquele João Kleber, mas eu já vou aqui quebrar a sina de ficar enrolando vocês. Pra mim, o capítulo 98 é o Record of Ragnarok. Justamente por causa disso, cara. É um capítulo que ele constrói a sua expectativa da melhor forma possível. Não tem como ele fazer melhor do que isso. Não tem como você ler esse capítulo e não ficar empolgado com todas as coisas, com Siegfried falando sobre os objetivos do Odin, com a Gol sendo a última peça, com a introdução do Simo, com o Loki maluco. Então, cara, é um baita de um capítulo que merece vir aqui pro Record of Ragnarok, tá? Então, vamos seguindo aqui com o capítulo 99, que, cara, esse capítulo 99, aí, se o 98 já é muito bom, o 99, ele já é meio que mais fraquinho. O que é natural, porque o 99 é só a entrada do Loki e do Simo na arena, né? Normalmente esses capítulos de entrada acabam não sendo tão interessantes, porque boa parte desses capítulos que são a entrada dos personagens são só isso, são as entradas dos personagens, que são legais ali, né? Hypam a gente pra ver os lutadores, às vezes dão uma dica ali da história deles, mas no geral é só a entrada deles, não tá acontecendo nada demais, sabe? A entrada do Simo é bem legal, é um personagem, pô, muito aura, né? Aura farming, então ele fica ali farmando aura na entrada dele. A entrada do Loki ali ao som da caminhada dos Valkyries também é muito legal. E também tem ali um pequeno cliffhanger, né? Ali um gancho pro próximo capítulo com o Loki summonando, né? O Hércules, o Odin e o Thor. Mas no geral, putz, é um capítulo bem fraco em conteúdo, e é justamente por isso que eu vou botar ele na tier de fraco, porque ele é fraco em conteúdo. Ele não é um capítulo ruim, ele é um capítulo bem legal. Você lê, acho que ninguém vai achar a entrada dos dois ruim, sabe? E ela tem aí esse gancho, né, com as habilidades do Loki, que te deixa empolgado pra saber o que vai acontecer, mas olhando o capítulo por ele mesmo, é só a entrada dos dois, então é um conteúdo fraco. Então, deixei aqui no fraco. E seguindo, a gente tem aqui o capítulo 100, cara. O capítulo 100, né, que é a marca, né, dos 100 capítulos de Shumatsu, foi um negócio super emblemático e que veio com um capítulo duplo, justamente pra comemorar isso, né. Nesse mês aí, que foi o mês de março, lançou o capítulo 100 e o capítulo 101, né, os dois juntos. Então, assim, a gente vai analisar só o capítulo 100, mas cientes de que o capítulo 100 tava com o 101 também na Comic Zenon do lançamento do mês, tá? Quanto ao capítulo 100, qual que é o conteúdo dele? Como vocês conseguem ver aqui na foto, o capítulo 100 é o começo da luta do Loki e do Simo, que o Loki vai lá, ele coloca o anel do palhaço, ele summona os vários clones dele, né, e ele explica suas habilidades, a gente vê ali aquele exército de clones, e o Simon Raya usando pela primeira vez a sua habilidade do Pacto do Deus da Morte, usando lá a sua habilidade principal, cujo nome eu não lembro agora, mas tá aparecendo aí na tela, eu nunca lembro o nome das habilidades do Simo. Mas, enfim, se eu não me engano é o Will Matar. Fui procurar aqui, o Will Matar, né? Que é aquele tiro dispersado do Simo
E é muito massa, cara, é muito massa. Esse é um baita capítulo, porque a gente tem ali a introdução das habilidades do Loki, que são muito criativas e muito interessantes. Tem aquele exército de clones, né, muito legal. Tem o Simo com uma cena muito marcante, né, uma cena muito memorável, que ele limpando aquele exército com um tiro só. Tem toda uma construção do capítulo, né, pra achar esse exército ameaçador e o Simo ir lá e limpar de uma vez só. E ainda tem o gancho de, opa, pera aí, o Simo limpou eles, mas tá sangrando. Então, é um baita de um capítulo, ele só não é perfeito, ele só não é um Record of Ragnarok pra mim, porque principalmente esse capítulo acaba gerando ali alguns probleminhas que eu vejo na luta do Simo e do Loki, porque ele é basicamente boa parte do confronto dos dois, ironicamente. A gente vai falar muito sobre isso nos próximos capítulos também, que a gente vai analisar aqui, né? Então muita parte desse confronto tá nesse capítulo, que é bom pra esse capítulo, mas é ruim pra esse capítulo também, porque, pô, ele podia ter diluído isso durante os outros capítulos, ter tido mais lutas. E também porque a arte desse capítulo é bem duvidável, né? Como era o capítulo 100 e 101 e tava tendo o lançamento do Marshall Crow, que é um mangá ali que o grupo de artistas de Shumatsu tá desenhando também, esse capítulo parecia estar desenhado bem fraquinho mesmo. A luta do Loki e do Simo, no geral, não tem uma arte muito boa. Então, eu vou deixar aqui no muito bom, tá? Eu acho que é um capítulo muito bom mesmo, assim, conteúdo bem legal, boa parte da luta tá ali. Momentos muito marcantes, mas tem esses pequenos probleminhas, principalmente da arte ali, dessa parada da estrutura da luta, que acaba me fazendo pesar um pouquinho em relação a esse capítulo. Já o capítulo 101, cara, ele é basicamente a continuação do capítulo 100, obviamente, que lançou no mesmo mês, e justamente por ele ter lançado no mesmo mês, a intenção dele não era ser algo muito de luta. A intenção desse capítulo foi mais explicar as habilidades do Simo Raiha. Então é nesse capítulo que o Buda vai lá, aparece pra Brunhilde, e a gente tem as explicações de que o Simo sacrifica órgãos por balas. Então, no geral, é um capítulo que não tem muita coisa acontecendo também. É um capítulo que vai ter só a explicação ali das habilidades do Simo e um gancho pro seu próximo capítulo, que é o flashback dele. Então, no geral, apesar de eu não achar que é um capítulo ruim, é um capítulo também com um conteúdo bastante fraco, né? Só a explicação, basicamente, das habilidades do Simo. Então, eu vou deixar ele aqui no fraco, né? No fraquinho aqui, junto com o capítulo 99, mas como o capítulo 99 tem as entradas ali, tem o começo ali com o gancho do Loki, então o capítulo 101 vai ficar aqui atrás do 99. Aí o próximo capítulo é o 102, que é o flashback do Loki, né? Eu já falei bastante do flashback do Loki no vídeo de análise desse capítulo e no vídeo de análise da luta de Loki versus Simo, que pra quem aqui pode estar achando que eu tô elaborando poucos capítulos, é porque eu já elaborei muito da minha opinião lá nesse vídeo, então se você ainda não viu, vai lá dar uma olhada que eu tô deixando aí nos cards. Quanto ao flashback do Loki, quanto ao flashback do Simo, eu não desgosto do flashback do Simo, mas eu acho bem simples. Assim, ele tem a missão dele, que é mostrar ali o trauma, o pesar do Simo, e ele mostra o pesar e o trauma do Simo, sabe? Não tem nada demais, ele não se compromete com fazer nada mais do que isso. Ele tem um objetivo e ele vai lá e cumpre. É tipo o Simo na guerra mesmo, sabe? É a simbologia perfeita. Simo na guerra, ele tem um objetivo e ele cumpre esse objetivo. E esse capítulo é a mesma coisa. Ele tem um objetivo e ele cumpre esse objetivo. Então, assim, não é um super flashback ali muito desenvolvido, que nem o do Beelzebub, do Raiden, ou do Kim, mas também não é um flashback ruim, assim, que não passa nada, que nem é o do Rajun ou do Zeus, sabe? Então, assim, eu particularmente acho que é um flashback que é um capítulo bem legal. É um capítulo bem legal, ele cumpre a sua função, mas também não me brilha os olhos. E o próximo capítulo já é, né, outro flashback, que é o flashback do Loki, o 103, né, que eu particularmente acho que tá mais ou menos ali no mesmo nível do flashback do Simo, só que pelo Loki ser um personagem com maior impacto na história, né, tanto posteriormente quanto principalmente antes da luta, né, a gente conhece ele desde o capítulo 11 do mangá, e também o impacto dele na história por basicamente ter sido responsável por aprisionar o Siegfried, que é, pô, um dos principais personagens ali pra ter causado o Ragnarok, né, e ser um grande afeto da Brunhilde, que é a personagem principal do mangá, faz com que esse flashback seja muito importante. Então a gente tem ali o desenvolvimento do Loki, de ser alguém que era solitário, né, que não via sentido nenhum na vida, que não via amor, né, e ele encontra o amor ali no sorriso da Brunhilde, e ele tem essa loucura, essa paixão obsessiva dele por ficar com a Brunhilde, que acaba fazendo ali com que a flor que ele tanto gostava de ver apodreça, né, a Brunhilde ficando ali triste por causa do Siegfried ter sido basicamente aprisionado pra sempre por causa de uma tramóia do Loki, e ela sabia disso. Então, assim, o personagem do Loki é trágico, sabe? Esse flashback mostra muito bem isso. Além disso, esse flashback também mostra todas as coisas legais. Mostra a reunião dos deuses, mostra Morrigan, Budo e Izanagi, por exemplo. Pô, um detalhe bem legal. Mostra o Loki ali na cena do Thor com o Incubus no capítulo 1. Então, assim, cara, é um capítulo bem legal, bem legal. Eu não acho que o flashback do Loki chega a ser, tipo, melhores flashbacks de Shumatsu.
Então, no geral, eu iria no bem legal, que é justamente a tier que eu tô comentando aqui, o adjetivo. Acho que ela poderia ser melhor, poderia explorar um pouco mais o Loki antes de conhecer a Brunilde, pra gente ter um impacto com a mudança. Não tem isso, mas enfim, cara, é um flashback melhor que o do Simo. Vou deixar aqui no bem legal. E a gente continua com o capítulo 104. O capítulo 104 é o capítulo em que a gente vê lá, né, o Loki atrás da árvore, pensando em como ele vai vencer o Simo. E esse capítulo basicamente é o Loki se vendo contra esse oponente, que é basicamente insuperável, e pensando em um plano de como superar ele. E aí a gente vê lá o Loki vestindo a fantasia do Hércules, tomando um tiro, e aí surgindo o Loki, um Thor atrás do Simo, e a gente vendo que o Hércules que tomou um tiro na realidade era o próprio Loki. Então assim, é um capítulo, cara, que ele não tem muito conteúdo, entendeu? Ele também não tem muito conteúdo. Mas eu não vou colocar ele no bem fraco. Eu não quero colocar ele aqui no bem fraco, porque esse capítulo ele é a construção pro capítulo seguinte, que é o capítulo 105, que é um baita de um capítulo que eu já vou falar daqui a pouco. Então esse 104, cara, ele tem ali toda aquela construção do Loki, do plano que ele vai fazer. Tem um ponto fraco desse capítulo, que é todo aquele blá 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 de explicação que não tem necessidade de ter tantas páginas que acaba tendo, mas no geral esse capítulo ele constrói, ele é responsável pela ritmização do ápice da luta, que é muito bom. Então, cara, não tem como eu deixar ele aqui no fraco, eu vou deixar ele no bem legal, mas atrás do flashback do Simo, pra também ali tem aquela parada pra pesar, né, de ter muita parte da explicação de coisa que a gente meio que já sabia. E agora a gente tem o capítulo 105, que é o capítulo final, né, da luta de Simon Raiha versus Loki, que tem ali, depois do Loki fazer esse plano aí, né, de tomar o tiro, a gente tem ali toda aquela questão do Loki pensando, esse foi o plano que eu fiz pra matar o Simon Raiha, e toda uma construção de, meu Deus, o que vai acontecer agora? O Simon vai se virar? E aí o Simon não se vira, porque ele sente a dor de matar alguém, que é algo que combina demais com o personagem do Simo, com o que foi apresentado. E a gente tem ali aquela resolução desesperada do Loki, né, de se teleportar pro Corvo pra tentar atacar o Simo, aí o Simo se virar e dar o tiro final no Loki, aquele clash final deles ali, né, um clash que não é o clash habitual que a gente tem em Shumatsu, mas é um clash bem legal também. E cara, é um baita capítulo, a construção com o cronômetro é muito massa. A parada do Simo, né, que é essa resolução da luta ser basicamente o Simo ser alguém empático, enquanto o Loki é alguém que não é empático, é muito interessante. É um baita de um capítulo. Talvez seja o meu capítulo preferido do ano. Não é o melhor, olhando de maneira objetiva, sabe? Mas eu acho que é o meu preferido. É talvez o que eu li, mais fiquei empolgado, mais fiquei na ponta da cadeira pra ver o que ia acontecer, sabe? Então, cara, é um baita de um capítulo de luta, é o ápice da luta mesmo, tanto no sentido de qualidade quanto no sentido de combate, né? De combate também. Então, eu particularmente acho esse capítulo 105 muito bom, primoroso demais. E com isso a gente vai pro capítulo 106. Esse capítulo 106, ele é também bem simples, cara, porque ele é a continuação ali, né, da luta, aquele capítulo clássico que tem depois das lutas, onde explica ali o porquê que o Simo conseguiu adivinhar que era o Loki, explica ali, dá uma aprofundada melhor no amor do Loki, fazendo paralelo ali do amor do Loki com o amor da Brunilde, com ambos tendo amores, paixões que o fazem fazer coisas duvidáveis, né, o Loki e a Brunilde fazem coisas duvidáveis em nome da sua paixão, em nome do seu amor. E também tem o final ali do capítulo com a Brunilde fazendo ali aquela encarada com o Odin, né? Basicamente confirmando que o Odin vai ser o próximo a lutar. Então assim, não é um capítulo ruim, eu não acho um capítulo ruim mesmo, o capítulo 106 é bem legal. Mas, cara, é a continuação ali padrão do capítulo de luta com aquela encarada ali do Odin e da Brunilde. Eu vou deixar aqui no bem legal, tá? Logo depois do capítulo 104. Mas eu não vou deixar na frente dos flashbacks. Acho que os flashbacks eles cumprem melhor a função deles e são mais memoráveis, são mais marcantes e isso é importante. Mas o próximo capítulo, 107, cara, ele já é ali um capítulo muito interessante, porque a gente tem mais ali da elaboração da conversa da Brunilde com o Odin, né, com o Odin falando, cara, eu vou destruir tudo. Eu vou destruir o mundo, né? E aí depois a Brunilde falando, peraí, se o Odin vai ser o próximo a lutar, então eu sei quem vai enfrentá-lo. E a gente tem ali o Sakata Kintoki aparecendo pra lutar, a conversa dele com o Buda, né? Toda aquela parada ali deles disputarem um Rapa Sumo, e aí o Buda falar do Shiva, e aí essa introdução muito maneira do personagem do Sakata indo pra lutar, de ele falando que ele e o Odin têm o mesmo destino, que também é uma cena muito marcante, é um capítulo no geral que eu acho muito, muito legal mesmo. Então assim, talvez seja duvidável, vocês podem duvidar aí de mim, de achar que eu posso estar achando esse capítulo muito bom, porque eu gosto muito do Sakata, né? Eu tenho muito hype por ele, a galera que acompanha o canal sabe disso aí. Mas eu vou deixar ele no muito bom, cara. Eu realmente gosto
muito desse capítulo mesmo. Acho um baita de um capítulo com a cena do Sakata, com a cena do Odin, sabe? Se você lê o capítulo que o nome é Fim do Mundo, você já tá pegando a ideia de tipo assim, cara, pera aí, a gente tá na reta final, sabe? É o Odin indo lutar, é o Sakata sendo esse herói que vai enfrentar o cara que quer destruir tudo, sabe? Então, cara, é um baita no capítulo, gosto muito. E já vem logo depois com outro capítulo que é incrível também, que é o capítulo 108. O capítulo 108 é o capítulo de entrada do Sakata Kintoki apenas. A gente não tem o capítulo de entrada do Odin, o capítulo de entrada de Odin é o próximo. O capítulo 108 é só a entrada do Sakata Kintoki. Mas mesmo sendo o capítulo de entrada, ele é muito bom. Ele, cara, é com certeza melhor que os outros capítulos de entrada. Aqui, o capítulo 99, né, que é o do Simi e do Loki. Porque esse capítulo de entrada, né, do Sakata pra luta, não é só o Sakata entrando e o Raiden narrando. A gente tem ali o retorno dos amigos dos Enrenhares caídos. Então a gente tem ali a família do Adão, a gente tem os lutadores de sumô, os espartanos, a gente tem a trupe ali da ciência do Tesla, a gente tem toda essa galera aí voltando pra dar as forças pro Sakata, né, pra poder ali torcer por ele, o que, cara, não é só legal por questão de fanservice. Nossa, fazia tempo que eu não via a Eva e o Edinson, sabe? É uma questão de realmente dar esse senso de estamos chegando no final do mangá. Esse ano, principalmente agora, né, com a virada do Loki vs Simo pro Sakata vs Odin, essa luta do Sakata e do Odin tá dando a vibe de estamos chegando no final do mangá. A gente tá vendo os lutadores caídos tendo a sua vontade representada por essas pessoas e o Sakata carregando isso. É a batalha final para salvar a humanidade. E o Sakata, ele literalmente tá carregando isso. A gente literalmente viu um quadro do Adão dando forças pro Sakata. Cara, não tem como. Essa é uma das melhores páginas do ano, que é o Adão ali fazendo aquele punhozinho dele, né, de que os humanos podem vencer os deuses. E o Sakata indo para enfrentar o maior deus, o deus mais hypado, o possível deus mais poderoso, né, enfim, o Odin, que é o terrorista supremo aí dos céus. Então, cara, eu acho um baita de um capítulo, não é só uma entrada, realmente representa muito mais. E aí eu fico em dúvida se eu boto na frente do 107 ou na frente do 108, o 107 ou 108, qual que eu boto na frente, né, no caso. Eu vou botar o 108 na frente, mas assim, acho muito difícil, acho os dois capítulos muito bons mesmo, assim, acho os dois muito parelhos. E logo depois a gente tem o 109, que já dá uma caidinha, porque o 109 é a entrada do Odin, né, caso vocês não lembram. Mas Sheik, por que você acha que o 109 dá uma caidinha? A entrada do Odin é tão legal. Então, eu curto a entrada do Odin, de ele entrando ali pelos céus com um asa de arcanjo e tal, mas o que eu não curto desse capítulo é a forma do Odin. Esse capítulo 109, ele é super curto porque ele lançou como capítulo duplo junto com o capítulo 108. A entrada do Sakata e a entrada do Odin lançaram juntos, só que eles quiseram separar por capítulos. E por isso, analisando apenas o capítulo 109, o principal evento que a gente tem aqui nesse capítulo é a entrada do Odin e a transformação dele como o Odin ali, da forma de batalha dele. E eu não sei vocês, eu não curto essa forma do Odin. A aparência dela até que é legal, eu falei isso no vídeo de análise, mas, cara, eu queria ver o Odin velho lutando, sabe? Me pareceu uma decisão meio covarde você mudar aquele Odin velho pra botar um personagem Shed ali com aura, sabe? Parece que eles não conseguem lidar com o fato de, cara, temos o Odin aqui, vamos deixar ele ser desse jeito legal dele. Não, tem que ser um boneco bonitão, com um queixo quadrado, com uma aura ali, parecendo o Aizen, sabe? Então eu não curti essa ideia, sabe? Eu não achei legal, até porque a gente tinha visto o Odin lutando antes, ele não apelou pra essa forma. A única coisa que tá me fazendo mudar um pouquinho de visão quanto a essa forma é que com os próximos capítulos que a gente vai analisar aqui na tier list, a gente tá vendo como o mangá ele tá explorando o passado do Velk, né, que é o cara que vai se tornar o Odin. Então o mangá tá tentando muito fazer essa dissociação entre o Odin que a gente tem, que é o Velk, e o Odin primordial. Então justamente para fazer essa dissociação é que o mangá provavelmente optou por colocar uma outra aparência que não o Odin original ali, com a aparência do Odin primordial, justamente pra quando voltar o Odin primordial, que é inevitável que ele volte, ele fique com aquela aparência e nós como leitores, a gente não fique nauseado por ter dois caras com a mesma aparência, fica tipo, tá, dois caras iguais, sabe? Tipo, dá um frescor quando o Odin primordial chegar e a gente conseguir fazer uma dissociação de aparência, uma dissociação visual ali do Odin Velk e do Odin primordial. Então, cara, pensando nisso, até que não acho tão ruim assim, mas ainda assim, não curto muito essa decisão aí do Odin jovem, Velk. Então, assim, cara, eu vou deixar aqui no bem legal.
Não sei se na frente... Acho que eu vou deixar na frente do 104, porque ainda tem a entrada do Odin ali, que é bem legal. Tem essa questão da transformação, mas eu não vou deixar na frente do 106, porque o 106 é um capítulo sólido. É um capítulo que eu não vejo erros. O capítulo 109 eu ainda não curto muito a transformação do Odin. E agora a gente vai pro capítulo 110. O capítulo 110, ele é legal porque ele tem ali um pouquinho de luta do Sakata e do Odin. E eu tô muito empolgado pra ver esses dois lutando. A gente só teve essa trocação, que é a trocação do capítulo 110, que é o Sakata ali atacando o Odin defendendo e basicamente refletindo o ataque do Sakata com uma magia runa ali, né? E depois aquela parada da runa de Gonir, né, aparecendo ali na mão do Sakata, e o Sakata falando que sabe o que o Odin é, que ele é o último sobrevivente do povo de Gonir, né? A gente tendo ali, então, as últimas 2 páginas do capítulo sendo sobre o Gonir e a Eirin, que vão tomar ali as caras dos próximos capítulos. Então, pô, é um capítulo muito importante, que tem ali o começo da luta dos dois, que tem ali o poder do Sakata, né? Aquela parada ali de dispersão de luz, que é uma descendência ali das habilidades da Eirin, e também as runas do Odin, que a gente tá vendo aí no último capítulo agora de dezembro, que é algo que ele conseguia fazer quando era criança, né? Que é usar essas runas, né? Mais antigas. Então, cara, é um capítulo que, apesar de ter, tipo, acho que só 30 páginas, é muito pequeno, é muito massa, sabe? Ele tem ali a construção pro Gonir, ele tem a parada da luta. Eu acho um baita capítulo, mesmo ele sendo um capítulo muito curto. Então, assim, parando pra pensar nesse sentido, eu acho que eu vou deixar ele, cara, no... Eu queria deixar ele no muito bom, mas assim, ele é curto ainda e se ele tivesse um pouquinho mais de luta, talvez eu deixasse no muito bom. Mas eu acho que eu vou deixar... Vou deixar no bem legal, tá? Bem legal, mas bem aqui em cima. Ele é melhor que o flashback do Simo, com certeza. Agora eu tô pensando se ele é melhor que o flashback do Loki. O flashback do Loki também é muito bom, sabe? Ah, eu não vou mentir, gente. Eu vou deixar esse capítulo aqui na frente do flashback do Loki, tá? Não sei o que vocês acham, se vocês concordam comigo aí ou não. Mas enfim, vou deixar aqui na frente do flashback do Loki. E o capítulo 111, ele é ali... ele vem duplo também, né? Um capítulo duplo, o 111 e o 112 lançaram juntos aí no mês de novembro. E o capítulo 111 é aquele capítulo basicamente focado na lore dos deuses primordiais, né? Então a gente tem ali o selamento dos deuses primordiais, a gente tem aquela coalizão ali, né? Dos deuses primordiais com o Gonir, a Eirin, toda aquela galera que eventualmente morre, né? Pra Gleipnir, né? Pra o selamento ali. E depois a gente tem os deuses decidindo que não, a gente vai apagar essa história aqui, e o Gonir se recusando a fazer isso. Então assim, é um baita capítulo também que é muito importante, né, pra lore geral, o que também ganha pontos, óbvio, e que, cara, ele, no geral, ele constrói muito bem a parada de a gente ver essa história proibida, a gente entender como esses caras sacrificaram, a gente tem ali uma ligação carismática com o Gonir, é um personagem que tem poucas páginas, mas conquista a gente. Então, eu particularmente acho que é um capítulo muito bom. Não tenho nem muito o que comentar sobre isso, é só um capítulo bom mesmo, é um capítulo muito bom. E eu já queria logo colocar o 112, porque, cara, como eles lançaram juntos, não tem como eles funcionarem sozinhos, sabe? O 112, ele é basicamente uma continuação direta, com os deuses ali fazendo brainwash, apagando a mente dos deuses, né? Os deuses primordiais apagando a mente dos deuses originais ali, dos deuses descendentes deles, o Gonir sacrificando, e depois a gente chega ali pro Velka. Então, cara, são 2 capítulos juntos, basicamente. Acho que é bem justo analisar os 2 aqui, porque eles contam uma mesma história, eles fecham ali um ciclo. Os 2 têm os mesmos pontos fortes, sabe? Então eu vou deixar os 2 aqui na frente do capítulo 100, atrás desses 2 capítulos aqui, que eu acho que tem mais impacto memorável ali na memória do leitor. A entrada do Sakata é muito massa, mas deixar os 2 aqui, acho que eles merecem bastante. E então a gente tem o último capítulo do mês, né, do último capítulo do ano, que foi o capítulo desse mês aqui de dezembro, que é o capítulo 113, que tem a continuação do flashback do Odin, né, a gente achando que ia acabar, mas não acabou. A gente tem aí o flashback do Odin, com ele ali ouvindo o mestre dele, que é o Feldis, né, que tá ficando mais cansado, né, pra manter ali a vila, e ele sai da vila, descobre que os deuses primordiais não existem mais, e basicamente é enganado ali, toma um tiro pelas costas dos deuses primordiais, e a gente acaba o capítulo vendo que esses deuses primordiais estão avançando pra destruir a vila de Gonir. Esse capítulo, cara, eu lancei a análise dele há, tipo, 1 semana, se tu não viu ainda, vai ver, pô, eu faço toda a análise dele lá. Mas resumindo bastante, cara, é um capítulo que ele meio que é bastante... Não é previsível a palavra certa, ele não chega a ser previsível, mas ele não surpreende o leitor, sabe? A gente imaginava que realmente... As coisas que a gente já sabia é que a vila de Gonir ia ser massacrada, e a gente ainda sabe que a vila de Gonir vai ser massacrada, e esse capítulo não mostrou isso.
sabe? É um capítulo muito curto, é um capítulo com acho que menos de 30 páginas, ou em torno de 30 páginas, em que a gente tem muito ali da parte do Velk conversando com os outros deuses, e aí o Velk falando com o Feldis, e a parte memorável mesmo, e impactante, é o Velk ali tomando o tiro, né, e os deuses primordiais entrando. Essa é que é a parte impactante, só que é a última, tipo, 3 páginas, as últimas 3 páginas do capítulo são isso. Então é um capítulo que é fraco, é um capítulo que não acho que é ruim, não chega a ser ruim assim, não é uma parada que você fica, tipo, achando fraco mesmo, ruim. Mas, cara, o capítulo com pouco conteúdo, a parte mais marcante dele é o final, te dando um gostinho pra ver mais. Só que a gente queria ver agora, né? O flashback já durou o quê? 3 capítulos, né? Basicamente, que a gente tá vendo. Então, no geral, não acho que é um capítulo ruim, tá? Não acho mesmo. Vou deixar aqui na frente do capítulo 99 e na frente do capítulo 101 também. E assim a gente fecha, né, o ano aí de Shumatsu no Valkyrie de Record of Ragnarok com essa quantidade enorme de capítulos que a gente teve, né? Com o pior capítulo sendo o capítulo 101, né? Que é aquele capítulo que basicamente só explica as habilidades do Simo. E o melhor capítulo sendo o 98, que é ali a introdução do personagem do Simo, o aprofundamento do personagem do Loki e da lore dos deuses primordiais. Mas dá pra ver, cara, como tá bem equilibrado. A gente tem capítulos aqui de Loki versus Simo mais embaixo, mas a gente tem capítulos de Loki versus Simo mais em cima também. A gente tem capítulos de Sakata versus Odin bem aqui em cima, então assim, dá pra ver que realmente a luta, ela tá indo muito bem, tá sendo muito legal, a luta tá sendo bem desenvolvida, a lore dos primordiais tá ficando muito maneira, tem aqui todo o hype em cima do Sakata e do Odin, e 2026, cara, 2026 vai ser o ano, talvez, do fim do Ragnarok, tá? Talvez o Ragnarok acabe em 2026. A gente vai ter aí a luta derradeira, luta destinada do Sakata Kentoki contra o Odin. E se o Sakata perder, né, a gente vai ter também a 13ª rodada. Então, cara, ano que vem a gente vai ver o final da luta do Odin e do Sakata. Eu não consigo nem imaginar isso acontecendo, é muito hype. Realmente, muita expectativa pra gente ver o que vai ser. Mas agora eu quero saber de você. Você curtiu Shumatsu no Valkyrie no ano de 2025? Qual foi o capítulo que você menos gostou? E qual foi o capítulo que você mais gostou? E também comenta aí embaixo o que você espera pra 2026. Você tá empolgado pra luta de Sakata Kentoki versus Odin? Tá empolgado pra eventual 13ª rodada, né? Quem sabe o Rasputin apareça, o Nostradamus apareça, se o Anubis vai fazer alguma coisa, né? Enfim, cara, Shumatsu no Valkyrie tem um futuro brilhante pela frente aí pra ser um dos melhores mangás do ano em 2026. Então, espero que vocês também fiquem comigo aí no ano de 2026 e acompanhem o canal, se inscrevendo aí se você não tiver inscrito, ativando os sininhos para receber notificação e juntos comigo vamos fazer com que esse mangá se torne cada vez maior, que essa comunidade se torne cada vez melhor em analisar esse mangá. Beleza? Muito obrigado pela sua presença até aqui, até mais e tenha um ótimo ano novo. Falou!